Eu vou falar das questões fundamentais que hoje perturbam, de certa maneira, perturbam a formação de professores. Sinteticamente, quer dizer, o que mostram essas pesquisas? Primeiro, que o currículo para formar docentes, para formar professores para a educação básica, ele tem pouca vocação para essa formação. Na verdade, quando a gente olha as ementas, as bibliografias, as disciplinas oferecidas, elas contribuem muito pouco com um perfil claro de um docente para a educação básica. São cursos muito fragmentados, eles não têm integração, não têm um eixo. Nós constatamos, nas análises por amostragem nacional, nesses vários estudos, que há uma redução curricular, de modo geral, na formação do professor. Os professores, em sua grande maioria, hoje são formados pelas instituições privadas, e, na área da pedagogia, é na instituição privada que estão a maioria dos licenciandos, e cerca de 86% deles fazem educação à distância. Eu não vou entrar em detalhes, o nosso estudo entra nos detalhes, mas eu acho assim, é uma tragédia quando a gente olha isso. Então, hoje, nós consideramos que a oferta de formação de professores nesse país, e isso está no livro que a gente acabou de lançar, é um problema social dos mais graves. E é difícil essa conversa com as universidades. E há uma característica interessante que a gente notou também nesses estudos, em que as públicas elas se diferenciam um pouco na formação dos conteúdos específicos. Em geral, elas dão uma boa formação dos conteúdos específicos, mas dão uma pobre formação na educação. Quando eu falo pobre formação na educação, diz respeito, sobretudo, às questões de metodologias e práticas de ensino. Gente, prática educacional escolar é uma prática cultural. É um ato cultural. É extremamente importante considerar isso, porque o professor ele não é um robozinho que vai lá ficar recitando, que nem se faz com certas transmissões, não vai ficar recitando coisas. Ele está lá se relacionando olho a olho com os seus alunos. Não reconhecer isto, confundir isto com tecnicismo, leva a que a gente não tenha, nos cursos de licenciatura, a formação adequada das práticas profissionais inerentes à ação de um professor nas escolas. E, agravando isso, nós temos os estágios. Esses estudos mostram que os estágios são o calcanhar de Aquiles desses cursos. Quer dizer, num universo de quase 8.000 cursos, 4, 5 planejam os estágios. Outra falha na formação de professores é a inexistência de cursos de psicologia do desenvolvimento e de compreensão da juventude. O professor sai sem saber com quem ele vai falar. Se você vai falar com adolescentes de 14 e 15 anos, tem que saber quem são essas crianças, que linguagens elas podem ter, que tipo de pensamento elas podem desenvolver, para você poder saber se comunicar com ela. E no que eu estava falando, entende? Os estágios são realmente uma questão que eu considero que é um crime. Por quê? Tem a lei de estágio neste país. A lei de estágio é muito boa. Agora, as engenharias, as medicinas, tudo usam bem os estágios, a arquitetura. Por que na educação é falado para o aluno, olha, vai lá na escola, fala com alguém, acha uma escola, faz alguma coisa e traz um relatório que ninguém lê. Como é que você quer que esse estudante entre numa sala de aula e seja capaz de alfabetizar qualquer pessoa que seja, porque também não encontramos métodos de alfabetização discutidos. No entanto, esses alunos saem sem repertório. Não têm condição nem de escolher, com consciência e filosofia educacional, o que eles vão fazer na sala de aula. Nós precisamos urgentemente pensar nessas questões. Nós temos, sim, necessidade de mudar.
Essa consciência chegou a algumas instâncias. Quando foi discutido o Plano Nacional de Educação, se discutiu muito. E está escrito lá no Plano Educacional de Educação. Reformular os cursos de licenciatura e de pedagogia. É uma das metas. Alguém se abalou com isso nas universidades? Até agora não vi nada. Então, nós estamos aí com um chamamento ético. Né? Porque, olha, não adianta você fazer reformulações curriculares se você não tem as pessoinhas lá na sala de aula que possam entender, analisar criticamente essas reformulações, pôr essas reformulações num programa de trabalho para 200 dias letivos, e nós continuamos raciocinando do abstrato para o abstrato, do abstrato para o abstrato, e a realidade caminhando aqui de outra maneira. O Conselho Nacional emitiu um parecer, que é o 2015, de junho de 2015, analisando esta situação e fazendo uma nova proposta para formar professores. E eles definem, no capítulo 2, da resolução que decorreu deste parecer, eles definem a base curricular nacional comum para formar professores. Eu vejo pouquíssimas universidades discutindo essa resolução. Para não dizer que não tem, tem. Né? A PUC do Rio, a PUC de Minas. Eu vi movimentos muito grandes de reformulação. Né? A Pelotas, Universidade Federal de Pelotas, de Santa Maria. Mas você conta nos dedos. Quando a gente pensa na evasão, seja dos cursos de licenciatura, seja dos cursos de nível superior, que é enorme, alguns estudos estão mostrando, e alguns da Unicamp, por exemplo, estão mostrando que a evasão é porque eles não entendem o que os professores estão falando. Professores de ensino superior que não sabem se comunicar com os seus jovens alunos. Não é à toa que eu vou falar da educação continuada. O que acontece na educação continuada nesse país? Ela é supletivo, gente. É curso supletivo. Ela não é uma formação que pega o professor, que já tem uma base, que tem uma base educacional, que sabe traduzir o seu conteúdo em termos pedagogicamente comunicável. O Ministério da Educação vem tendo, na última década, inúmeros programas de formação continuada. Nós localizamos 992. Tudo picadinho. Aí tem os grandes programas. Por exemplo, vou dar um exemplo, o PNAEC, em nível nacional, ou Ler e Escrever, aqui em São Paulo. O que fazem esses programas? Ensinam a alfabetizar. Mas isso não é missão do curso de Pedagogia? Pelas diretrizes curriculares nacionais, de 2006, e isso é missão dos cursos de Pedagogia. Não há, nesses cursos, nenhuma discussão sobre método de alfabetização. Se fala de Vygotsky, às vezes de Piaget. Mas, bom, Vygotsky nunca se preocupou com pedagogia, com o ensino. Ele se preocupou em entender como a criança aprende, como ela desenvolve sua cognição, como é que ela vai se relacionar com o mundo. Daí você pode derivar uma pedagogia, mas não é isto que leva o aluno a saber entrar numa sala de aula e desenvolver ambiências de aprendizagem de matemática. Muito menos de ciências biológicas, e de história, e de geografia, e de artes. E alfabetizar a criança. Então, vamos casar essas coisas. Qual é o papel da universidade? Não é dar uma contribuição social também efetiva na questão da formação de professores, das escolas, da trajetória desses alunos da educação básica, ou é ficar num elitismo apenas? Nós precisamos, sim, dos pesquisadores, da nossa produção de alto nível, mas nós precisamos também desta outra parte, que está relegada a terceiro e quarto plano. E o que nós vamos ver na didática desses professores, hein? Está aí, repetição de modos formativos que foram institucionalizados no início do século XX. Dificilmente nós encontramos professores, aí são estudos amostrais, e são estudos que eu fiz um estado da arte de vários estudos, eles não usam formas motivadoras de dar aula.
eles usam? Aliás, o ENAD mostra isso, né? Porque os alunos eles têm lá uma questão deles dizem como é que foi que eles foram formados. A maioria é discutir um texto em pequenos grupos. As práticas didáticas do ensino superior, a maioria delas não são motivadoras. Como é que você quer que aquele aluno, que vai aprender, sim, por imitação, por vivências, ele também tenha depois lá, na sua sala de aula, a capacidade de criar ambiente motivador? Eu quero lembrar o Paulo Freire, que todo mundo acha que o Paulo Freire só teve preocupações humanísticas gerais. Sim, as preocupações humanísticas do Paulo Freire fundamentam tudo, mas ele tem muita inserção em questões de didática. Ele diz num texto lá de 69, sem conhecimentos básicos, não há possibilidade de interpretar o mundo, portanto, não há condição de verdadeiro exercício da cidadania. A deturpação desse pensamento do Paulo Freire foi muito grande. O aluno tem que aprender a interpretar o mundo, a interpretar o mundo. Do nada, você não interpreta o mundo. Como é que você vai ter consciência dos problemas do meio ambiente, do uso da água, se o aluno não tem nenhum conhecimento sobre isso? É o conhecimento que fundamenta as perspectivas éticas. Mas isso precisa começar na formação do professor, porque ele também não é alertado para aquele conhecimento acadêmico que tem importância para a vida e que tem implicações éticas. Eu quero dizer que, apesar disso tudo, nós encontramos várias iniciativas, né? E lá nós mostramos que há docentes de licenciatura que têm iniciativas individuais, ou que trabalham com pares produzindo alguma inovação, mas ela é localizada. E essa inovação que ele produz não é incorporada nos currículos. Nós temos iniciativas institucionais. Por exemplo, na realização de estágios, né? Temos a experiência da residência pedagógica aqui na Unifesp de Guarulhos. Temos a experiência de Rio Claro, que todo estágio é baseado na ideia da interação intergeracional e o aluno é acompanhado pelo professor na escola. Tem a experiência da Diretoria de Ensino de São Carlos, que resolveu articular os estágios em toda a região com as instituições da região, USP, UFSCar, Unesp e algumas particulares. Eles fazem uma programação de estágio, segundo alguns critérios, e com um projeto para cada aluno, e o professor que vai receber o aluno no ano seguinte já está preparado para receber esse aluno e já sabe qual é a programação. E o coordenador pedagógico das escolas acompanha o estágio. E os professores vão uma vez por mês, lá nas escolas. Nós temos iniciativas. Isso revela o incômodo, mas revela também que nós temos muito pouca capacidade institucional no ensino superior de propor inovações. Os cursos de EAD eles vieram para cumprir um papel nesse país tão grande, tão diverso. Formações, por exemplo, para o Amazonas, né, regiões inóspitas, certas formações para algumas regiões do interior do Nordeste ou do Centro-Oeste. Só que, perversamente, a EAD só foi desenvolvida em grande escala por instituições privadas, que oferecem essas formações no Estado de São Paulo, no Estado de Santa Catarina, no Estado do Rio Grande do Sul, onde nós temos instituições presenciais suficientes para formar professores. Os lobbies de grupos de interesse mercadológico é muito forte, desde 2005, quando o governo autorizou que instituições externas pudessem investir em educação aqui. A partir daí, né, nós tivemos um desenvolvimento muito grande da EAD, e hoje nós temos as particulares convertendo a maioria dos seus cursos, até enfermagem, gente. Odontologia. Eu não sei onde nós vamos parar. Há iniciativas de algumas universidades, a UFSCar, por exemplo, tem um sistema muito bom, a Unirio tem um sistema muito bom de formação à distância, a Federal de Santa Catarina, mas é parcimonioso, é bem feito, porque a EAD, quando bem feita, ela é cara.
O Estado do Amazonas tem um modelo de formação de professores com a Universidade Estadual do Amazonas, um centro maravilhoso, mas é um centro muito bem montado, com equipe multidisciplinar, não é? Que forma os professores para o Estado do Amazonas, aqueles que estão em exercício, né? É um exemplo que eles fazem. Mas, no mais, o que nós temos realmente é aí instituições privadas com 100 mil alunos, pelo menos eles anunciam isso, né? 200 mil alunos. Eles pegam um AVA, que já está montado, alugam, compram de uma instituição que já fez e projeta aquilo para milhares. Olha, eu não sei o que fazer com isso. Honestamente, é uma coisa que ou nós temos uma política forte, vinda do Conselho Nacional e do Ministério da Educação, ou a população vai ter que fazer uma análise de que tipo de formação que ela está fazendo e fazer suas escolhas, o que é bastante difícil na situação educacional que nós temos.